CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar o livro do nosso irmão Leon Denis, Depois da Morte. Mas antes vamos ler o Evangelho, capítulo 9. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. O item 8, obediência e reencarnação. A doutrina de Jesus ensina por toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. As duas são forças ativas, pois levam o fardo das provas que a revolta incessata deixa cair. O covarde não pode ser um resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser criaturas obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade materialista desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana naufragava no desmandos da corrupção. Ele veio fazer brilhar no meio da humanidade oprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia, a sensualidade. Cada época é marcada pela virtude ou pelo vício, que deverão salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz dele, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Mais cedo ou mais tarde, toda resistência
orgulhosa deverá ceder, mas bem-aventurados os que são mansos, porquanto ouvirão docilmente os ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos entendimento das palavras que aqui for lida, pedimos ajuda para o nosso irmão que for passar esse estudo, pedimos força, pedimos coragem para todos nós, que possamos seguir Jesus em frente na sua doutrina, com o objetivo alcançar o progresso. Peço ajuda para todos nós, encarnados, e para os desencarnados. Peço ajuda para os ouvintes. Peço em nome de Jesus, em nome dos guias espirituais, trabalhadores desse lar, mas que seja em teu nome, meu Deus, que possamos iniciar. Que assim seja. Cadê o professor? O professor está chegando. Antes, eu vou lendo aqui, eu acho que ele parou na página 36, 37. O último parágrafo. Essa expressão diversamente comentada causou muitos maus entendidos, segundo a doutrina secreta do budismo. Da Índia, né? Então vamos lá. Antes de começar, eu só demorei um pouquinho, que eu estava pegando aqui, antes que eu esqueça, quem está nos ouvindo, o horário, nosso horário de estudo. Esse horário das 14 horas, nós vamos mudar para segunda-feira, nesse mesmo dia, às 9h40 da manhã. Vocês desculpem, tantas mudanças, nós estamos tentando nos organizar. Então, o horário da próxima segunda-feira será de 9h40 às 10h40. Esses estudos de Leon Denis. Na segunda-feira mesmo, as obras do Chico continuam às 18h, às 19h, enfim. Tá bom? Outras mudanças eu falarei no decorrer da mudança, da semana. Como, por exemplo, amanhã, terça-feira, o Livro dos Espíritos que estudamos de 9 às 10 será de 8h30 às 9h30, mas amanhã continua de 9 às 10. E as obras da tarde, que são as obras de Kardec, passarão para a parte da manhã. Então, o que cabe a nós hoje é somente a mudança de horário, de segunda-feira, de 14 horas para as 9h40. Então, dando continuidade aqui, onde a Adilane leu, a gente está falando da iniciação na Índia. Cada qual faz o seu destino. Nós vimos aqui que tudo bem parecido com a doutrina espírita, não é? Encontrou aí, Cristina? Cada qual faz o seu destino. A vida presente, com suas alegrias e suas dores, é apenas a consequência das boas ou más ações executadas
livremente pelo ser nas suas existências anteriores. O presente explica-se pelo passado, não apenas para o mundo tomado no seu conjunto, mas para cada um dos seres que o compõem. Chama-se karma a soma dos méritos ou deméritos adquiridos pelo ser. Esse karma é para ele, em todos os instantes da sua evolução, o ponto de partida para o futuro, a causa de toda justiça distributiva. Então ele está falando de Buda. Depois, nós já falamos semana passada, eu vou falar a diferença do karma para a lei de ação e reação, que nós espíritas usamos. Nós não utilizamos a palavra karma, e sim a lei de ação e reação, o que é diferente, é um pouco diferente. Vamos lá. Eu, Buda, que chorei com todos os meus irmãos, cujo coração foi partido pela dor de todo o mundo, sorrio e estou contente, pois a liberdade existe. Ó, vós que sofreis, sabei, eu vos mostro a verdade. Tudo o que somos é o resultado do que pensamos. Tudo é fundamentado nos nossos pensamentos. Tudo é obra dos nossos pensamentos. Se um homem fala e age segundo um pensamento puro, a felicidade segue-o como uma sombra. O ódio nunca foi apaziguado pelo ódio. O ódio só é vencido pelo amor. Como a chuva passa através de uma casa mal coberta, a paixão atinge o homem pouco refletido. Pela reflexão, pela moderação, pelo domínio de si mesmo, o homem faz de si uma ilha que nenhuma tempestade pode destruir. O homem volta para recolher aquilo que semeou. Esta é a doutrina do karma. Então, só para a gente falar um pouco, a doutrina do karma ficou bem explícita aqui por Leon Denis, como traz lá o Buda, o budismo. Nós sabemos como aconteceu com o protestantismo, várias denominações protestantes, várias igrejas com denominações diferentes, são centenas delas. Também acontece o mesmo com o budismo. Dentro do raciocínio espírita, essa lei de ação e reação, ela superior a essa lei, a esse karma que ele colocou aqui, e para nós vou botar karma entre aspas, tem a lei de amor. A lei de amor. O amor cobre toda a multidão de pecados. Então nós podemos, Deus pode diminuir a dor através do seu amor. Então, dependendo daquele que tem que sofrer a ação da lei, se ele fizer por onde, ele pode minimizar essa dor. Ele pode minimizar. Por isso que não é pão, pão, queijo, queijo. Pode ser maior ou menor essa dor, dependendo da nossa atitude, da nossa postura diante da lei de Deus. Aí continua aqui o raciocínio de Leon Denis. A maioria das religiões recomenda-nos o bem com vistas a uma recompensa celeste. Há aí um móvel egoísta e mercenário que não se encontra no mesmo grau no budismo
é preciso praticar o bem, diz Leon Rosny. É conformando-se com as exigências dessa lei que se adquire a única satisfação verdadeira, a mais bela que pode experimentar o ser desembaraçado dos entraves da forma e das atrações do desejos, causas contínuas de decepção e de sofrimento. Olha aí, e aqui ele colocou bem, fazer o bem, porque o bem é o objetivo supremo da natureza, e quando a gente faz o bem, a gente muda essa lei que eles chamam de karma, entendeu, Cristiano? É assim que acontece. Quer ler, Adilane, um pouquinho? Tá só lendo. A compaixão do budismo, sua caridade, estende-se a todos os seres. Todos aos seus olhos estão destinados ao Nirvana. E por seres é preciso compreender os animais, os vegetais e até os corpos inorgânicos. Todas as formas de vida encadeiam-se segundo a lei grandiosa da evolução e da transformação. Em parte alguma, a vida está ausente no universo. A morte é apenas uma ilusão, um dos agentes que permitem uma renovação incessante e incessantes transformações. O inferno, para os iniciados na doutrina esotérica, é apenas o remorso e a ausência do amor. O purgatório está em toda parte, onde se encontra a forma e onde evolui a matéria. Está em nosso globo, tanto quanto nas profundezas do firmamento estrelado. Entendeu? O Buda e seus discípulos praticavam o quê? O dhyana, ou a contemplação, o êxtase, que é a mesma coisa que o êxtase. Ah, tá. O espírito, nesse estado de exaltação, comunica-se com as almas que partiram da terra. O budismo esotérico ou vulgar, reprimido por volta do século VI, nas duas extremidades da Índia, depois de lutas sangrentas provocadas pelos brahmanes, sofreu vicissitudes diversas e numerosas transformações. Um dos seus ramos ou igrejas, a do Sul, numa de suas interpretações, parece inclinar-se para o ateísmo e o materialismo. O do Tíbete permaneceu deísta e espiritualista. O budismo tornou-se, além disso, a religião do mais vasto império do mundo.
A China, seus fiéis compõem hoje a Terra, parte da população do mundo. Mas em todos os lugares por onde se espalhou, os Urais ao Japão, suas tradições primitivas foram veladas, alteradas. Ali, como em qualquer lugar, as formas materiais do culto abafaram as altas aspirações do pensamento. Os ritos, as cerimônias supersticiosas, as fórmulas vãs, as oferendas, os barris e os moinhos de pedra substituíram o ensino moral e a prática das virtudes. Vai explicar? Entretanto. Então, ele está falando que o budismo, aqueles que são eleitos, vão para o nirvana, né? Logo na primeira frase ali que a Adilane leu. E por seres, eu vou ter que ler aqui, eu estava procurando o livro da Adilane e não encontrei, mas vamos lá. E por seres é preciso compreender os animais, os vegetais e até os corpos inorgânicos, todas as formas de vida encadeiam-se segundo a lei grandiosa da evolução e da transformação. Tudo se encadeia. Dentro da doutrina espírita a gente também vê essa evolução do mineral, vegetal, animal e hominal. A gente vai vendo aqui por parte. Em parte alguma, a vida está ausente no universo. A morte é apenas uma ilusão, um dos agentes que permitem uma renovação incessante e incessantes transformações. Então a gente vê bastante semelhança com a doutrina espírita, as ideias do budismo. O inferno, para os iniciados na doutrina esotérica, é apenas o remorso e a ausência do amor. Não é a mesma coisa também que nós pregamos? O inferno é um estado d'alma. Podemos estar geograficamente no mesmo lugar, eu estar no céu pela minha meu estado d'alma e você no inferno, se você tiver com algum tipo de problema. E ele coloca que o inferno está no remorso, está na ausência do amor. É isso mesmo. O purgatório está em toda parte, onde se encontra a forma e onde evolui a matéria. Está em nosso globo, tanto quanto nas profundezas do firmamento estrelado. Então, esse purgatório seria os espíritos errantes, que terão que reencarnar para dar prosseguimento na sua evolução. O Buda e seus discípulos praticam o dhyana, ou a contemplação, o êxtase. O espírito, nesse estado de exaltação, comunica-se com as almas que partiram da terra. O budismo esotérico ou vulgar, reprimido por volta do século VI, nas duas extremidades da Índia, depois de lutas sangrentas provocadas pelos brahmanes. Os brahmanes foi uma classe da Índia que sobressaiu, e dali eles dividiram a Índia em castas. Foram os brahmanes, que é uma casta superior, tá? Então, o Buda e seus discípulos praticavam o dhyana, ou a contemplação, o êxtase. O espírito, desse estado de exaltação, comunica-se com as almas que partiram da terra. Olha o budismo aí na sua origem, comunicando-se com os espíritos, como acontecia com o cristianismo. A comunicação era uma coisa comum entre os cristãos primitivos.
A doutrina espírita vem resgatar o que o homem desvirtuou. Aí você vê aqui também um homem desvirtuando muita coisa do budismo. O budismo esotérico ou vulgar, reprimido por volta do século VI, nas duas extremidades da Índia, depois de lutas sangrentas provocadas pelos brahmanes, sofreu vicissitudes diversas e numerosas transformações. Um dos seus ramos ou igrejas, a do Sul, numa de suas interpretações, parece inclinar-se para o ateísmo e o materialismo. Olha aí a divisão, né? Perdeu o seu primitivismo, a sua origem, assim como o cristianismo. O budismo tornou-se, além disso, a religião do mais vasto império do mundo, a China. Seus fiéis compõem, hoje, a terça parte da população do mundo, mas em todos os lugares por onde se espalhou, dos Urais ao Japão, suas tradições primitivas foram veladas, alteradas. Exatamente o que Leon Denis falou lá atrás, no início. Todas essas religiões foram alteradas pelo homem, essas doutrinas secretas. E como nós dissemos, ele disse lá, mas de maneira mais explícita, no livro No Invisível: o futuro do Espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Por isso precisamos estudar. Ali, como em qualquer lugar, as formas materiais do culto abafaram as altas aspirações do pensamento. Os ritos, as cerimônias supersticiosas, as fórmulas vãs, as oferendas, os barris e os moinhos de pedra substituíram o ensino moral e a prática das virtudes. Entendeu, Cristina? Entendeu, Adilane? Entendeu? Entendeu por que a gente pede tanto para estudar? Para que a gente não se desvie, não desvie a doutrina espírita. Nós temos uma grande responsabilidade com a doutrina. Entretanto, os principais ensinamentos de Buda foram conservados nos sutras. Sábios, herdeiros da ciência e dos poderes dos antigos ascetas, possuem também, digamos, a secreta doutrina na sua íntegra. Eles fixaram sua morada longe das multidões humanas, nos planaltos elevados, de onde surgem a planície da Índia, vaga e distante como um sonho. É na atmosfera pura e no silêncio das solidões que habitariam os Mahatmas. Detentores dos segredos que permitem desafiar a dor e a morte, passavam seus dias em meditação, esperando a hora problemática em que o estado moral da humanidade tornaria possível a divulgação de seus arcanos. Infelizmente, nenhum fato bem autêntico veio até agora confirmar essas afirmações. A prova da existência dos Mahatmas ainda está para ser feita. Como os espíritas hoje mantêm a pureza doutrinária. Então esse grupo manteve a pureza doutrinária do budismo, mas não sabe-se deles, do que foi feito. Há 20 anos, grandes esforços foram tentados para difundir a doutrina budista no Ocidente. Nossa raça, ávida de movimento de luz e de liberdade, parece pouco disposta a assimilar essa religião de renúncia, da qual os povos orientais fizeram uma doutrina de aniquilamento voluntário e de enfraquecimento intelectual. O budismo permaneceu na nossa Europa no domínio de alguns letrados. O esoterismo tibetano é honrado entre eles.
sobre certos pontos, este abre ao espírito humano perspectivas estranhas. A teoria dos dias e das noites de Brahma, Manvantara e Pratyahara, renovadas das antigas religiões da Índia, parece um pouco em contradição com a ideia do Nirvana. Olha como se muda, né? Como se muda. Em todo caso, esses períodos imensos de difusão e de concentração, no fim dos quais a grande causa primária absorve todos os seres e permanece só, imóvel, adormecida sobre os mundos inferiores, lança um pensamento numa espécie de vertigem. A teoria dos 7 planetas, sobre os quais desenrola-se a roda da vida no movimento ascensional, constituem também visões originais e sujeitas a exame. Uma coisa domina esse ensino: a lei de caridade proclamada pelo Buda é um dos mais poderosos apelos ao bem que foram feitos nesse mundo. Mas, segundo a expressão de Leon Rosny, esta lei calma, esta lei vazia, porque nada tem como apoio, tornou-se ininteligível para a maioria dos homens, aos quais revolta os apetites, aos quais não promete o gênero de salário que querem receber. O budismo, apesar das suas manchas e sombras, não deixa de ser uma das maiores concepções religiosas que apareceram neste mundo, uma doutrina toda de amor e de igualdade, uma reação poderosa contra a distinção das castas estabelecida pelos brahmanes. Ele oferece, sobre certos pontos, analogias surpreendentes com o Evangelho de Jesus de Nazaré. Então, aí está, meus irmãos, é a doutrina do Buda. Vimos a iniciação na Índia, os Vedas, antiga concepção dos hindus, antiquíssima. Depois vem o Buda e o homem desviando a sua origem, mas todos nós sabemos que a melhor religião é aquela que torna o homem melhor. Se você se torna melhor dentro de A, B ou C, ali é a melhor religião para você. E o budismo trouxe isso, pelo menos algo contra essas castas, essa divisão na Índia. A gente vai iniciar o estudo do Egito na próxima semana, tá? Portanto, pela manhã, às 9h40 da manhã, iniciaremos o livro, continuaremos o livro Depois da Morte, estudando a iniciação no Egito Antigo. Querem perguntar alguma coisa? Quer perguntar, Dino? Não. Ficou claro? Hein, Diogo? Ficou claro? Então tá bom. Então vamos agradecer a Leon Denis pelos esclarecimentos, agradecer aos benfeitores aqui presentes, a minha amada Lourdinha, ao Altivo, a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela preocupação conosco, pelo amor de vocês. Muito obrigado. Que Deus os abençoe, que seja então em nome do amor que vibra nesta casa, que seja em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro Depois da Morte. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa
de amor,